Olá, sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia de palavra e reflexão deste mês com o tema Padrão de Deus para a Vida Cotidiana. E caso você tenha chegado hoje, não tenha assistido o vídeo de ontem, procure, ele está aqui disponível no canal para que você se intere aí a respeito do que nós já conversamos. E vamos partir daqui. Lembrando que Isaías 55 nos faz um convite para uma vida sob a dependência de Deus, para saciar as nossas necessidades em Deus, ainda que sem condições, entendendo que Deus é o nosso provedor, aquele que supre todas as nossas necessidades, um chamado a compreender que a nossa vida não deve ser dividida, compartimentalizada, mas que nós devemos começar a enxergar e viver a vida na sua integralidade, assim como Deus mostra que os céus e a terra estão unidos, aquilo que é espiritual e aquilo que é terreno deve estar unido, deve estar integrado na nossa vida. Deus nos chama para fazer essa integração e cotidianizar a sua palavra, que é o que nós vemos em Romanos, quando Paulo nos chama, nos exorta para entregar a Deus as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, para que não nos amoldemos ao padrão deste mundo, mas sejamos transformados por meio de uma mudança completa no nosso modo de pensar. É um chamado, eu disse, para cotidianizar a palavra de Deus, porque se trata de entender que entregar as nossas vidas como sacrifício a Deus, entregar as nossas vidas como uma oferta a Deus, significa entregar a Deus tudo que há em nós, entregar a Deus toda a nossa vida, inclusive cada uma das coisas mais cotidianas, mais rotineiras e mais aparentemente sem relevância da nossa vida. Entregar a Ele tudo isso, tudo que nós fazemos, tudo que nós temos no nosso dia a dia, como uma oferta a Ele, como um sacrifício que seja santo e agradável a Ele. O sacrifício que agrada a Deus e não àquele que está sendo sacrificado. Nós somos chamados a ofertar a Deus a nossa vida inteira. E por isso eu falei de uma cotidianização da palavra, ou seja, assim como Deus nos chama a integrar céus e terra, em Isaías 55 nós vemos a terra e o céu integrados, nós vemos um chamado para uma vida toda integrada, uma vida que sacia a nossa sede, que sacia as nossas necessidades, sacia a nossa fome, e tudo isso não apenas no plano físico e terreno, mas também no plano espiritual. Isaías 55 nos mostra a restauração de todas as coisas, a completude de todas as coisas, numa vida totalmente entregue e rendida a Deus. E Romanos nos fala a respeito de uma vida entregue cotidianamente a Deus, de uma vida entregue em cada um dos seus pormenores, das suas menores e mais rotineiras questões. Logo, nós percebemos que tudo aquilo que nós fazemos deve ser uma oferta a Deus. Cada um dos nossos pensamentos, não apenas das nossas orações, mas cada um dos nossos pensamentos, das nossas ações, de tudo aquilo que nós fazemos. E uma coisa que eu acho super importante ressaltar aqui é que existe um padrão em Deus e existe um padrão fora de Deus. E Deus é muito, o tempo todo, incisivo. Nós vemos lá no Antigo Testamento o quanto Deus diz e reforça essa ideia de não se contaminar, como diz em Jeremias, não aprender as práticas das nações. E aí Paulo vem de novo reforçando isso, não se amoldem ao padrão deste mundo. Ou seja, são vontades, são caminhos, são padrões totalmente divergentes um do outro, totalmente distantes um do outro e totalmente contrários um ao outro. Ou seja, existe uma guerra. Esses padrões, eles não coexistem em harmonia. Existe uma guerra entre o padrão que é de Deus e o padrão do mundo, o padrão
das nações, como Jeremias fala. Nós estamos em guerra e nós precisamos compreender que tudo que nós fazemos no nosso dia a dia está de alguma forma contribuindo para um lado ou para o outro. Nós precisamos entender que se nós estamos em aliança com Deus, não há escolha para nós. A nossa escolha é o padrão de Deus. Eu li recentemente uma frase, não me lembro exatamente, mas ela fala uma coisa que me chama muita atenção, que nós estamos em guerra. Estamos em guerra, nós não podemos usar o uniforme do inimigo. Nós não podemos de forma alguma ser confundidos com o inimigo. Isso é um grande perigo. E uma outra coisa que recentemente eu ouvi também é que numa guerra nós temos que estar preparados, nós temos que estar armados. Nós não podemos ir à guerra de pijama e pantufas. Ou seja, numa guerra nós precisamos decidir primeiro em que lado nós estamos e tendo decidido o lado, nós não podemos sequer ser confundidos com o inimigo. Então nós temos que ter uma atitude, um uniforme diferente do que usa o nosso inimigo. E também não podemos estar de pijamas e pantufas, mas nós estamos usando um uniforme, nós estamos usando armas, nós estamos preparados para aquela guerra. E viver o padrão de Deus é assumir uma guerra contra a cultura vigente, contra o padrão deste mundo. A forma como nós nos alimentamos tem muito a dizer a respeito disso. Existe um padrão em Deus para a forma como nós nos alimentamos. Hoje nós vemos nas prateleiras do mercado cada vez mais pacotes e pacotes e pacotes. E dentro desses pacotes tem muita coisa que não é alimento. Aliás, em muitos desses pacotes praticamente não tem nada que seja alimento verdadeiro. Os alimentos que o nosso Deus fez para que nós nos nutríssemos com eles. Assim como fala aqui em Isaías, que a chuva desce dos céus para regar a terra, para fazê-la brotar e florescer, para produzir semente para o semeador e pão para o que come. O provedor do verdadeiro alimento é o nosso Deus. Então, quais são os verdadeiros alimentos? São aqueles que o nosso Deus criou para que nós nos alimentássemos, especialmente aqueles que brotam da terra. E nós, infelizmente, muitas vezes estamos deixando isso de lado. Dizem que nós precisamos desembalar menos e descascar mais. Então, a gente pode pensar, mas o que isso tem a ver com o padrão de Deus e com espiritualidade? Ora, Isaías fala disso, da terra, fala de nós nos voltarmos para Deus. Como eu disse ontem, não é à toa que ele usa aqui esse símbolo da terra para falar da palavra de Deus. Então ele está usando um símbolo que é material, que é terreno, para falar de uma coisa que é espiritual, que é a palavra de Deus agindo, descendo para agir nas nossas vidas. Ele está falando, usando o exemplo da terra. Então, nós precisamos rever. Há muitos transgênicos, há muitos açúcares, muitas gorduras, muitos alimentos ultraprocessados, e nós precisamos prestar atenção nisso. Eu não vou entrar em detalhes, mas tem aqui também no canal do Espaço Grupo News uma reflexão maravilhosa a respeito disso, sobre a filosofia cristã da alimentação. Eu te aconselho a procurar e você vai entender um pouco mais a respeito disso. O modo como eu como também é importante, mas não apenas o que eu tenho comido, com o que eu tenho me alimentado. Às vezes eu estou adoecendo, estou sofrendo de falta de nutrientes no meu organismo, que está gerando em mim doenças inflamatórias, que está gerando em mim doenças emocionais, inclusive, cansaço, indisposição, estresse e muitas
vezes isso tem a ver com a nossa alimentação, com a falta de nutrição do nosso organismo. E aí a gente fica desesperado, às vezes achando até que nós estamos precisando de oração, quando na verdade nós estamos precisando de uma boa e verdadeira alimentação. Isso tem a ver sim com as coisas de Deus. O modo como nós comemos também é relevante, também é importante. Por que nós comemos? É só para suprir e nutrir o nosso organismo? Nós precisamos lembrar que sentar-se à mesa é uma coisa muito, muito importante. A mesa tem um papel muito relevante na Bíblia. Se nós formos pensar nisso, nós vamos descobrir que a mesa, o sentar-se à mesa, o estar juntos à mesa, isso tem um papel muito relevante na vida cristã. Veja os discípulos, os apóstolos em Atos, eles estavam sempre juntos, eles faziam as refeições juntos, e então a comida não tem só um papel nutricional, a gente precisa prestar atenção nisso, mas prestar atenção em como nós estamos comendo. Eu estou comendo só para matar a minha fome, mas eu estou diante de uma tela enquanto eu como distraído, eu estou comendo enquanto eu estou trabalhando, eu estou totalmente distraído, eu me alimento sozinho, eu nunca tenho tempo de sentar à mesa com outras pessoas. O sentar-se à mesa para nos alimentar e alimentar a nossa alma e o nosso espírito. Quantas e quantas vezes nós nos sentamos à mesa em família e ali questões foram levantadas, arestas foram aparadas, quantas vezes entre os irmãos o Senhor não nos trouxe revelação, entendimento, cura, perdão, por meio de estarmos sentados juntos à mesa. Isso é muito relevante. A minha irmã e meu cunhado, Juliano e Danilo, eles falam que um bom churrasco não é aquele, como minha família sempre esteve acostumada, em que você assa toda a carne, prepara toda a comida, põe tudo na mesa e come de uma vez. Mas é aquele em que você gasta uma tarde inteira ali, petiscando. Você nem faz uma refeição completa de uma vez só, mas você tá ali petiscando, come uma coisinha, outra, vai assando ali uma carne, até mesmo um legume, um pãozinho de alho, come ali uma saladinha e vai conversando, e vai falando da vida, e vai passando a tarde, gastando tempo, não apenas para comer, mas para estar juntos ali. E isso é muito importante. A forma como nós nos vestimos é muito relevante também para mostrar se nós estamos em aliança com Deus ou não. Então, questões como modéstia, decência, zelo, pureza, respeito e santidade, eles são expostos, eles são expressos por meio do modo como nós nos vestimos, e até mesmo autocontrole e domínio próprio, porque não se trata apenas de também o como eu estou me vestindo, mas para quem eu estou me vestindo, por que eu estou me vestindo. Não é só que tipo de roupas eu uso, mas o quanto eu invisto nisso, o quanto isso tem ocupado aí o meu orçamento e às vezes até estourado o meu orçamento. Nós precisamos entender que os nossos olhos foram se acostumando à nudez, à indecência, à vulgaridade. Nós fomos nesta guerra sendo cada dia um pouco mais minados. Os nossos olhos foram contaminados e os nossos olhos, aquilo que entra pelo nosso olhar, fica aqui no nosso pensamento, e o nosso pensamento precisa ser renovado. Lembra? Nós precisamos passar por uma renovação da nossa mente. Nós precisamos clamar a Deus que traga pureza ao nosso olhar, que transforme a nossa vida por meio de uma renovação da nossa mente, para que nós possamos restaurar o padrão de Deus, daquilo que é puro, daquilo que é justo, daquilo que é modesto, daquilo que é decente, tanto na forma como nós nos vestimos, quanto no quanto nós investimos nisso. Porque às vezes eu posso ter roupas muito decentes, muito modestas, nada vulgares, mas eu sou consumista, eu faço
coleção, tenho milhões e milhões de pares de sapato, de bonés, de cintos, de relógios, de acessórios, enfim. Isso tem a ver com nós seguirmos o padrão de Deus. Existe um padrão em Deus, então pense sobre essa questão. É preciso renovar a mente para torná-la pura outra vez a respeito dessas questões de sensualidade, para reagir contra isso. Nós não podemos, não devíamos nem assistir a televisão, aos comerciais, mas caso assistamos, ou mesmo que a gente não assista, nós não podemos passar na rua e ver um anúncio gigantesco no outdoor com uma mulher seminua e achar aquilo normal, como nós já estamos acostumados, porque os nossos olhos acostumaram tanto a ver. Nós estamos expondo as nossas crianças a isso, e nós precisamos pedir a Deus que restaure a nossa vida, que renove a nossa mente, para que o seu padrão seja restabelecido em nós, e nós voltemos à decência, ao zelo, ao respeito. A forma como eu me visto deve ser um ato de respeito ao outro, deve ser um ato de reverência às pessoas, meus irmãos em Cristo ou não. Eu não tenho que me vestir para que as pessoas me notem, para que as pessoas me olhem, me desejem, me admirem com luxúria, com olhos pecaminosos. Eu tenho que me vestir com decência. Isso é responsabilidade minha, não é do outro. A forma como nós trabalhamos deve ser também uma oferta a Deus. Existe um padrão em Deus para a forma como nós trabalhamos, e nós precisamos orar para que Deus nos traga entendimento sobre isso. O trabalho é um meio de sustento, mas talvez seja preciso rever os nossos padrões de consumo, como eu acabei de falar, por exemplo, em relação à roupa, mas em relação a tantas outras coisas. Rever o nosso padrão de consumo, os nossos padrões de vida, de modo que nós não nos tornemos escravos do trabalho para suprir um padrão mais alto do que nós precisávamos, para suprir um padrão de consumo que talvez nós não precisássemos ter. Ou ainda nós termos que trabalhar, o que é mais duro ainda, para pagar dívidas que nós fomos acumulando por não termos sabedoria, por termos seguido o padrão do mundo, que é, vamos fazer e depois a gente vê como é que resolve. E não seguimos o padrão de Deus, o conselho de Deus a respeito de como gastar o nosso dinheiro. Então, o nosso trabalho que nos traz o sustento precisa ser uma oferta a Deus, e nós precisamos entender urgentemente que como nós trabalhamos, isso deve ser uma oferta a Deus, ainda que o seu trabalho não seja assim muito espiritual, ainda que o seu trabalho não assim, eu não sou, por exemplo, uma enfermeira que cuida de pessoas, eu não sou uma professora que pode cuidar de vidas e ali pregar o evangelho. Às vezes você tem um trabalho super burocrático, um trabalho que não, você fala, não tem como eu glorificar a Deus aqui, mas o zelo com que você faz o seu trabalho, a responsabilidade, a honestidade com que você faz o seu trabalho é uma oferta a Deus, é um sacrifício agradável a Deus. Porém, se você está trabalhando tanto que não te sobra tempo para mais nada, que você tem que sacrificar a sua vida devocional, que você está sempre tão cansado que não dá tempo de orar, de ler a Bíblia diariamente. Porque veja bem, eu não vou falar dessas questões, porque quem entrou em aliança com Deus, não há nem o que se questionar a respeito de ter uma vida devocional, de ter uma vida cotidiana, diária, de devoção a Deus, de oração, de meditação na sua palavra, pelo menos. Isso é o mínimo para quem entra em aliança com Deus. Então nós não vamos aqui tratar disso, mas entender que pode haver coisas na nossa vida, e o trabalho é uma delas, que estejam sugando tanto as nossas energias, que estejam nos afastando da nossa aliança com Deus.
O dinheiro que eu ganho por meio do meu trabalho precisa ser entregue a Deus como uma oferta. E não se trata aqui apenas de dar o dízimo ou de dar uma contribuição mensalmente e pronto, eu estou agora com a consciência tranquila porque eu estou contribuindo, tenho minha contribuição familiar, tenho o meu dízimo, minha oferta e está tudo certo. A festa das primícias, que é estabelecida para o povo de Deus lá no Antigo Testamento, o molho das primícias. A festa das primícias era assim, quando chegava a época da colheita, antes de fazer a colheita, então o povo tinha que pegar ali as primícias, né, os primeiros frutos da colheita para serem levados e movidos diante de Deus ritualmente. Então nada podia ser feito com aquela colheita antes que essas primícias, esses primeiros frutos fossem apresentados diante de Deus como uma oferta. E muitas pessoas têm essa visão assim de que eu recebi, então eu peguei, já separei uma parte aqui para minha contribuição mensal, para o meu dízimo e agora tá tudo certo. Já dei a parte de Deus, agora eu faço o que bem entender com a minha parte. Existe um padrão em Deus para como nós usamos e gastamos o nosso dinheiro. E a festa das primícias nos fala um pouco a respeito disso. A apresentação das primícias da colheita, era um feixe ali da colheita do trigo, por exemplo, que era movido diante de Deus, apresentado diante de Deus, e só depois disso é que a colheita podia ser feita e podia ser utilizada para os seus devidos fins. Essa era uma mostra de que, olha aqui, Senhor, aqui estão as primícias e nós estamos apresentando a Ti para mostrar que a colheita toda veio do Senhor, para mostrar que tudo pertence ao Senhor. Nós estamos pegando essa pequena amostra, essas primícias e movendo diante do Senhor como uma oferta para dizer que a colheita inteira é do Senhor. Então entenda que dar o dízimo não é só sobre dar o dízimo e estar tranquilo e fazer o que quiser com o resto. Você dar a oferta, a contribuição, o seu dízimo, seja como for, é uma forma de mostrar, Deus, aqui está uma oferta ao Senhor, para mostrar que o 100% do que eu tenho vem do Senhor, porque eu reconheço que foi o Senhor quem me deu isso. Era esse o sentimento do povo quando mostrava, quando ofertava as primícias a Deus. É o reconhecimento de que veio tudo do Senhor, é o reconhecimento de que é o Senhor que envia a chuva e a neve dos céus para que reguem a terra, façam-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. É o reconhecimento de que isso pertence a Deus. Cuidado também com os excessos. Aquela velha história que diz, eu vivo para trabalhar ou trabalho para viver. Isso é muito real e você precisa prestar atenção nisso. Eu glorifico a Deus com a minha atividade, sendo honesto, sendo justo, sendo correto com o que eu faço, com o meu trabalho, e aí eu obtenho dela o sustento para viver bem, ou não dá tempo de viver porque eu tenho que trabalhar. Pense nisso, cuidado com os excessos. Nós vamos falar de relacionamentos. E aí eu penso em algumas palavras quando falo de relacionar-se: respeito, empatia, compaixão, pureza, responsabilidade, perdão e procurar o bem do outro. Que tipo de relacionamento eu tenho com os meus companheiros de fé? Eu tenho um relacionamento real, de verdade, com os meus companheiros, os meus irmãos de fé? Dá tempo de se relacionar ou tá muito corrido? A gente sempre fala isso, nossa, tá corrido, nossa, eu queria ir lá na tua casa, eu queria fazer isso ou aquilo, mas tá tão corrido e a nossa vida tá sempre tão corrida. Você tem se relacionado? Jesus falava às multidões e aí em algum momento ele tinha 70 que ele enviou inclusive para cidades, para
levar a boa nova, para expulsar demônios, curar. Mas, para além dos 70, Jesus tinha os 12. Dos 12, havia 3, não é isso? E desses 3, havia um que era o mais chegado. Onde estão os meus 2 ou 3? Onde estão os seus 2 ou 3? Nós temos os irmãos na coletividade, e aí você tem relacionamentos relevantes que saiam da superficialidade, pessoas com quem você possa realmente contar, pessoas que te conheçam, que conheçam as suas mazelas, que conheçam os seus podres, né? Você tem esses relacionamentos, as pessoas que vão te ajudar a te manter em pé porque te conhecem e sabem onde você é fraco e vão te ajudar a te manter em pé. Você tem, onde estão essas pessoas? A Rosana fez recentemente uma reflexão muito bacana sobre isso. E a gente pode até colocar em algum lugar aqui o link para que vocês acessem a respeito de Onesíforo e o quanto ele abençoou Paulo, dando suporte a ele. Jovens, e mesmo os que não são tão jovens, que tipo de relacionamento vocês têm entre os seus amigos? Como é que é o negócio? Diga-me com quem andas e te direi quem és, não é assim? Olha, as suas amizades, elas têm enorme influência em quem você está se tornando, naquilo que você acha da vida, nos seus conceitos, nos seus princípios. Quem são os seus amigos? Por que vale a pena manter esses amigos? Essas amizades passam pela porta estreita? Jesus disse que a porta era estreita para a vida eterna. Essas amizades passam pela porta estreita? Essas amizades cabem no estreito caminho? É possível caminhar com essas amizades pelo caminho estreito? Quais são as influências que esses meus amigos têm sobre mim e quais são as influências que eu exerço sobre eles? E aí, eu também gostaria de levantar a questão sobre como é o meu relacionamento com o sexo oposto. Especialmente entre os jovens, a gente encontra muitos problemas, muitas dificuldades em relação a isso, muitas tentações. Tome cuidado para não ficar gerando, especialmente de propósito, expectativas que não poderão ser satisfeitas em pessoas do sexo oposto. Cuidado para não querer tanta atenção para si, que você fique despertando em outras pessoas sentimentos que você não pode ou não deve suprir. As experiências românticas deveriam ser guardadas para aqueles que estão visando racionalmente e seriamente o casamento. Não apenas visando, mas para aqueles que já estão nesse caminho, que já estão se preparando, que estão caminhando para o casamento. Não é para, como se diz por aí, ir curtindo com as pessoas erradas enquanto você não encontra a certa, ir se divertindo com as pessoas erradas enquanto a certa não aparece. Isso não tem nada a ver com o padrão de Deus. Existe um padrão em Deus para como eu me relaciono com o sexo oposto. O namoro deveria ser uma preparação para o casamento. E qualquer coisa fora disso está fora também dos padrões de Deus. O namoro deveria ser, inclusive, uma preparação não muito longa para o casamento. Tem que ter racionalidade aqui, muito mais do que paixão. Tem que calcular os custos e ver se eu dou conta de bancá-los.
sejam eles custos financeiros, custos espirituais, emocionais e etc. Sexo fora do casamento? Mas olha só, você tá doido. Isso aí não tem nada a ver com o padrão de Deus. Existe um padrão em Deus para o sexo e ele está totalmente restrito ao casamento. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui para aqueles que são solteiros, grave isso. O sexo é muito mais do que somente ou finalmente a penetração. Como é que você tem se relacionado com o sexo oposto? Existe um padrão em Deus e esse padrão envolve autocontrole, envolve esperar, envolve respeitar o outro, os sentimentos do outro, envolve pureza, envolve ser justo. Existe um padrão em Deus para como você se relaciona. Inclusive você que é casado, mas que fica aí querendo ganhar a atenção de outras pessoas que não seja o seu cônjuge. Esse não é o padrão de Deus. E nós vamos continuar a nossa reflexão amanhã. Eu espero todos vocês e que o Senhor continue nos guiando nisso, nos abençoando e nos orientando a caminhar no seu padrão. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.